Meus queridos, eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João. Na verdade, o Evangelho é de Cristo, né? Mas é no Evangelho segundo João, o apóstolo, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 43 até o versículo 54. São poucos versículos. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, e por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Aí no capítulo 20, no versículo 30 e 31 de João, nós lemos assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Queridos, o propósito principal do Evangelho de João é esse: é para que as pessoas, ao ler o texto, ao ler a palavra de Deus, pudessem exatamente verificar e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições, mas eu queria que você estivesse pensando juntamente comigo alguns minutos sobre as aflições que vêm sobre todos. Eu creio que se eu perguntar aqui para o Fábio, né, e passar por todos desta ala aqui à minha direita e por esta ala aqui da minha esquerda, cada um vai dizer a aflição que já passou na vida ou está passando. Uns mais, outros menos. Agora, o texto fala de que Jesus ele se dirige a Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho. A última vez que eu preguei aqui, eu viajei, né? Tem 2 domingos que eu não prego aqui na igreja, devido a compromissos, né? E o que acontece? A última vez que eu preguei aqui para os irmãos, Deus me deu a bênção, eu preguei exatamente Deus transformando a água em vinho, no capítulo 2 do Evangelho de João. Quem estava aqui deve lembrar alguma coisa nesse sentido. Agora Jesus volta novamente para o mesmo lugar, e aqui ele está anunciando sempre, a proposta dele é de anunciar o reino de Deus. E nesta ida a Galileia, ou a Caná da Galileia, um homem que é oficial do rei, o rei provavelmente seja Herodes Antipas, né? Provavelmente seja ele, um oficial
do exército não era qualquer pessoa. Eu, quando toco nesses assuntos, eu sempre faço questão de mencionar isso. Eram pessoas de confiança, eram pessoas muito bem preparadas, né? Não era qualquer um que era oficial do rei, eram pessoas de confiança, eram pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, que era muito raro naquela época, né? Era um homem rico, porque o texto, dentro do contexto todo, você vai perceber que ele tinha casa, que ele tinha escravos, que ele tinha servos. Não era qualquer um que tinha casa, que tinha servos ou escravos que trabalhavam para ele. Então, dentro da conclusão, dentro do contexto, você percebe que era um homem que tinha posses, era um homem bem financeiramente falando. Amados, aflições que vêm sobre todos. Os ricos têm aflições, os jovens adoecem e morrem, a aflição traz bênçãos, a palavra de Cristo exerce o mesmo poder que a sua presença. Queria que você prestasse bem atenção nessa última frase aqui, que a palavra de Cristo exerce poder, mesmo ele não estando presente. Talvez esse entendimento errado de que preciso Jesus estar presente, esse oficial aqui, ele queria exatamente que Jesus Cristo descesse a Cafarnaum. A distância aqui é cerca de 30 quilômetros. 30 quilômetros hoje, para você e eu, não é nada, porque a gente vai de carro, a gente vai de moto, você não vai a pé. Talvez um presbítero aqui da igreja, talvez com a maluquice dele, vai correr 30 quilômetros, né? O presbítero Orlando. Mas quando ele chegar, ele tá chega estupafado, né, Orlando? O Orlando é bom de corredor, viu, queridos? Estou brincando com ele aqui, mas o homem é bom, tá bom? Cara, queridos, 30 quilômetros para nós hoje não é nada, mas nos dias de Jesus era muita coisa. E ele pede para que Jesus vá a Cafarnaum 30 quilômetros, porque o meu filho está à beira da morte, está moribundo. Então o senhor vai lá para curar o meu filho. Aí Jesus, logo em seguida, dá o quê? Um puxão de orelha. Qual é o puxão de orelha que Jesus dá? Se vocês não virem sinais, vocês não crerão. O que Jesus quer dizer com isso? Vocês estão errados. Então Jesus sempre, quando depara esse tipo de situação, ele procura colocar o quê? As coisas no norte correto, no trilho correto. É o que ele faz aqui com esse homem. Então a primeira lição que eu quero compartilhar com cada um de nós, aprendemos que os ricos têm aflições, assim como os pobres. Esse homem, isto é, o oficial do rei, ele vivia na corte. Contudo, o seu dinheiro, sua alta posição, o seu prestígio, não afastaram a doença de sua casa, nem a aflição de seu coração. Amados, o dinheiro pode nos dar um bom plano de saúde, não pode? Quem tem possibilidade? Claro que pode. Só que o dinheiro, ele não pode o quê? Comprar a saúde. Pode ser o plano de saúde mais top que o Brasil tem, mas ele não tem como esse dinheiro comprar a saúde. O dinheiro pode nos dar uma casa luxuosa, mas não pode nos dar um lar. O dinheiro, queridos, pode comprar servos, serviços, pessoas bajuladoras, mas não amigos. Se você quer ler isso de maneira melhor, mais clara, não vou ler aqui, porque o tempo não dá. Leia o livro de Provérbios. Lembra do livro de Jó. Jó, quando era muito rico, um homem temente a Deus, ele tinha o quê? Muitos amigos. Quando Deus permitiu toda aquela avalanche cair sobre a sua vida, ele perder tudo, literalmente, só não perdeu a vida porque Deus não permitiu,
porque a vida estava nas mãos dele, como toda a riqueza, filhos, etc, etc, você vai ver de que os amigos saíram fora e começaram a falar um monte de besteira contra Jó, e até mesmo contra Deus. Amados, aprendemos que os ricos têm aflições assim como os pobres. Também que a enfermidade e a morte atingem tanto o jovem como o idoso. Nós ficamos profundamente chocados quando um jovem morre. E sabe qual é a palavra que eu uso, que você muitas vezes já usou? Que o fulano morreu de maneira precoce. Quem é você para dizer isso? Quem é que está no controle da vida? Não é Deus? Deus tem os seus propósitos. Muitos jovens que estão vivendo hoje, e você, meu querido jovem que está aqui presente, que ama a Deus, que tem o temor a Cristo, presta muita atenção nisso. Você tem que estar preparado, tanto quanto a pessoa idosa, os seus pais, os seus tios, para encontrar com Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não é porque é jovem, porque você está malhado, está sarado, ou sei lá como você chama. Não, eu vou viver para o resto da vida muito bem. Aí você vai estar dizendo assim: ô pastor, a sua profecia hoje está complicada, hein? Não, meu irmão, é o que a Bíblia ensina. Eclesiastes, lá no capítulo 12, diz o quê? Lembra-te, jovem, lembra-te de Deus nos dias da tua o quê? Mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais virás não tem nem prazer. E aí Salomão vai explicando de maneira poética a idade avançada. Tem alguns irmãos que devem estar mais ou menos assim aqui, né? Que o gafanhoto vai ser um peso. O exagero de Eclesiastes é assim, de Salomão, de que os olhos já não começam a enxergar mais, nem óculos mais resolve, de que os moedores da boca já não tem mais, é banguelo. Você vai querer macegar amendoim, não consegue macegar amendoim, fica perdido ali o amendoim, não é isso? Queridos, que a enfermidade e a morte atingem tanto o jovem como o idoso. A segunda lição é que as aflições e a morte, queridos, vêm para os jovens, assim como para os idosos. A morte estava espreitando o jovem, o filho do oficial. A ordem natural das coisas foi invertida aqui. O pai estava rogando a Jesus ter o filho que estava à beira da morte. Os jovens são vulneráveis, queridos. A força e o vigor da juventude não são a garantia de contratempos turbulentos. Pode ter certeza disso. Eu já fui jovem, já na minha juventude em São Paulo, passei por muitos revés na minha vida. E eu louvo a Deus pela presença do Espírito Santo na minha vida desde cedo. De Deus nunca ter permitido tirar os olhos em Cristo Jesus. Apesar de tanta luta como os jovens eu passei. É o que a Bíblia ensina. Então, para você, meu querido jovem que está presente aqui, e você que futuramente talvez vai assistir ou está assistindo, não sei, não viva a vida aqui achando que você é dono da vida, porque literalmente você não é. Deus é o autor da vida. Claro que nós desejamos viver muito tempo. Claro que eu, como pai, como pastor, tenho muitos jovens, muitas ovelhas jovens. O meu coração deseja que você viva muitos anos mesmo, com saúde física, com saúde emocional, com saúde espiritual, nunca perdendo Jesus Cristo de vista na sua vida. Primeira lição, então, amados, é que os ricos têm aflições, assim como os pobres. A segunda é que a enfermidade e a morte atingem tanto o jovem como o idoso. Uma outra lição: aprendemos que as aflições podem trazer o quê? Benefício à alma, queridos. Muitas vezes Deus usa as aflições da vida para amadurecer o nosso coração, a nossa vida, para nós enxergarmos a palavra de Deus com os óculos de Deus, não da maneira como nós pensamos e agimos muitas vezes. Como uma enfermidade grave,
um acidente traumático, uma separação amarga, um luto doloroso, para despertar nos corações, sabe o que? Muitas vezes, a fé em Cristo Jesus. Então você que passa, talvez, por um problema muito doloroso, desculpa, quantas pessoas aqui que nós oramos estão passando por problemas muito difíceis, muito complicados. A nossa oração precisa ser, além de pedir a Deus que Deus cure, se for essa a vontade de Deus, é que Deus traga paz ao coração dessas pessoas, traga motivação, traga alegria no Senhor, porque Deus pode não curar, queridos. Deus pode não curar. É porque nós não tivemos fé? Eu não creio nisso de jeito nenhum. É porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele tem os seus propósitos. Não é falta de fé, de jeito nenhum. A falta de fé é de eu não crer que Deus é soberano e que Ele pode curar, como Ele transformou a água em vinho e tantas outras coisas, como Ele pode não curar, que é da vontade dEle. Agora, foi assim com esse oficial do rei. Ele tinha posição social, prestígio político, dinheiro e fama. Porém, a doença entrou em sua casa e a provável situação de morte estava ameaçando levar precocemente seu filho. Eu quero ler aqui um artigo que eu li de um livro que eu tenho usado para fazer essas... Não um livro apenas, mas um dos livros que eu tenho feito isso, de Charles Siegel. Ele conta a seguinte experiência baseada nesse texto que a gente leu aqui. Qual a experiência que ele conta aqui, que ele conta? Experiência que aconteceu com um amigo dele. Ele diz assim: certa ocasião, um amigo íntimo desenvolveu um tumor maligno no lado da língua. Na época, o tumor já tinha se espalhado para vários lugares de seu organismo, seu corpo. Era pai de 4 filhos e tinha uma carreira promissora pela frente. Achou necessário preparar um testamento, deixar a casa em ordem e começar o processo de passar um tempo com ele de imediato. De modo que combinamos orar em seu favor. Embora estivéssemos todos separados por quilômetros, orávamos fielmente e começamos pedindo a Deus, se essa fosse sua vontade, por um milagre. Pedimos que o Senhor fosse glorificado no nosso amigo, mas todos nós concordaríamos que nosso Deus era capaz, mesmo nós não podendo nos encontrar para orar, estávamos confiantes de que Deus interviria de algum modo incomum, e Ele interveio. Nosso amigo foi para uma determinada cidade para exames de todos os tipos, tomografia, radiografia, etc., para um tratamento mais agressivo e para espanto da equipe composta de 4 médicos, não foi encontrado nenhum vestígio da doença. A explicação óbvia era que o diagnóstico original estava incorreto, mas os registros foram examinados 2 vezes e se chegou à mesma conclusão: a disseminação do tumor maligno. Todos os tumores haviam sumido agora. Os exames anuais confirmaram que o tumor se fora para sempre. Por que eu estou lendo esse relato que aconteceu? Primeiro, Charles Siegel diz que é um amigo dele íntimo, só que ele não poderia estar presente com seu amigo, e os outros colegas também. E eles combinaram, mesmo a gente estando ausente, pessoalmente, nós temos a certeza que Deus está presente com ele. Então vamos orar. Vamos orar pedindo a Deus que Deus seja glorificado nesta enfermidade. Mas vamos orar também, se for da tua vontade, cure o nosso amigo. E Deus o curou. Deus fez o milagre.
Amados, sair fora do texto? Não. Porque João identifica aqui esse local que foi o primeiro lugar onde Jesus Cristo fez o sinal, transformando a água em vinho. E esse oficial, ele aparece muito preocupado diante de Jesus. E a casa do homem era lá em Cafarnaum, muito longe, como eu já disse aqui. Deus usa muitas vezes, queridos, as aflições para que nos aproximemos cada vez mais dele. Essa visão eu preciso aprender a cada dia. Você precisa aprender a cada dia que toda e qualquer aflição, seja ela emocional, seja ela física, seja ela até espiritual, Deus usa tudo isso para que eu me aproxime mais dele, para que eu ore mais, para que lá na minha casa sozinho eu possa buscar mais a presença do nosso Deus. Faz isso, querido. Se você tem passado por problemas que só você sabe, nem o seu marido, nem sua esposa, nem seus filhos, ninguém sabe, mas você sabe. E lá no seu quarto, como diz Jesus, com a porta fechada, ora ao seu Pai em secreto, e seu Pai em secreto vai te abençoar. Amados, nós precisamos compreender isso, e não só compreender, nós precisamos de fato viver isso. Deus usa muitas vezes aflições para que nos aproximemos dele. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Amados, diz o texto que Jesus falou: o teu filho vive. Jesus não foi lá em Cafarnaum, 30 quilômetros. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, seu filho está curado, fica tranquilo. Amados, ele crê na palavra de Jesus. A fé desse oficial avança para um estágio tremendo, queridos. Ele se dirige pessoalmente a Jesus e conta com sua misericórdia para com seu filho moribundo. Ele que vira Jesus apenas como um operador de milagres, agora é instado a voltar para casa com a promessa de que seu filho estava curado. O oficial de Herodes, ele não questionou a Jesus. Ele não duvida, ele crê na palavra de Jesus e volta. Entende agora, queridos, que Jesus tem poder não apenas para curar, mas para curar à distância. Ele crê no poder da palavra de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós oramos pelas pessoas, quando nós intercedemos, seja por qualquer problema, nós temos a certeza que Deus está ouvindo por meio de Jesus Cristo. Jesus intercede por nós o tempo todo. É o que a Bíblia ensina. Creia nisso. Você não precisa chamar um pastor com oração poderosa. Você não precisa chamar um profeta com oração poderosa. Você não precisa chamar um apóstolo com oração poderosa. Não precisa. Basta você crer, confiar, descansar e esperar. Não é isso que eu iniciei o sermão? Baseado na música que cantamos? Confiar, descansar e esperar. Amados, aprendemos que a palavra falada por Cristo exerce o mesmo poder que a sua presença. Jesus declara que o menino estava curado e o homem creu. O homem simplesmente creu no que Jesus dissera. Amados, esse é o tipo de fé que leva a pessoa a ter um relacionamento certo com Deus por intermédio de seu Filho Jesus. Essa fé ultrapassa a mera aceitação da mensagem que, para confiar em Jesus como Salvador, Messias e Filho de Deus, o homem creu no Salvador junto com toda a sua família. O texto fala sobre isso. Não é uma fé intelectual da história.
Há muitas pessoas nos nossos dias, no nosso Brasil, que têm uma fé em Jesus Cristo, mas uma fé intelectual, uma fé histórica, uma fé até bonita. Não, eu creio que Jesus Cristo existiu, eu sei que Ele fez muitos milagres, Ele é um homem fora de série. É assim que as seitas fazem, queridos. Creio em Jesus Cristo como simplesmente um homem muito bom, mas não creio em Jesus Cristo como Messias, como o próprio Deus, o Verbo encarnado, que veio em forma humana sem pecado, para salvar, para dar perdão na cruz do Calvário, queridos. Não é eu crer apenas que Jesus Cristo pode curar. Jesus não é milagreiro, queridos. Todas as vezes que Jesus faz algum sinal, a palavra sinal aqui no Evangelho de João significa milagre. Milagre é algo incomum, não é algo comum. É o que a Bíblia ensina o tempo todo. Se fosse comum, era milagre, queridos. Agora, todas as vezes que Jesus vai fazer um milagre, primeiro, é para a glória de Deus Pai. Segundo, Ele não chama os paparazzi da vida. Vem cá ver aqui, ó, o que eu vou fazer aqui. Não é isso que as mídias estão fazendo com vários profetas, etc. Falando, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, etc. E assim vai, queridos. Vamos tomar cuidado com isso. Não existe oração poderosa, queridos. Existe um Deus poderoso, que na sua infinita graça e misericórdia. E o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 8 que nós lemos em Romanos, vai dizer mais à frente, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, intercedendo a Deus. Sabe o que é esse gemido? Sabe o que significa? Não é o gemido de dor, não, viu, meu irmão? Não tem nada a ver com isso. A tradução para nós é gemido. É o Espírito Santo transformar a minha mera oração, às vezes pecaminosa, egoísta, e Ele procurar transformar para que esta oração chegue de acordo com a vontade de Deus. Então não tem oração poderosa. Tem um Deus poderoso que se preocupa com cada um de nós, que se preocupa com os nossos relacionamentos, que se preocupa com as nossas experiências, vivências aqui neste mundo. Pode ter certeza disso, meu querido. Não é uma fé em situações temporais. Quando confiamos no Senhor quanto à vida financeira, aos problemas familiares, a um projeto de viagem, seja a passeio ou a trabalho, todas essas coisas têm um elemento em comum. Elas são temporais, mas a fé salvífica é a confiança em Cristo para a salvação, para o perdão dos nossos pecados. A conclusão é a seguinte, meu querido irmão. Primeiro, todos estão sujeitos às aflições da vida, seja rico, pobre, analfabeto, doutor, seja quem for. Segunda conclusão, o propósito das aflições é nos trazer mais perto de Deus, para que nós venhamos crescer em amadurecimento. Terceira conclusão, Cristo continua e continuará exercendo o seu poder por intermédio da sua palavra, não da palavra de determinação de ninguém, mas da palavra dele. Nunca esqueça isso. A aplicação, queridos, para a nossa vida é a seguinte: qual é a natureza da sua crença, da fé que você tem? Natureza aqui é essência. Primeiro, apenas nas coisas temporais, como saúde, vida financeira, família. Segundo, Jesus deseja que vamos a Ele com todas as nossas angústias e preocupações, pode ter certeza disso. Terceiro, o Senhor deseja se tornar uma parte integral
de nossas experiências diárias. Por isso que eu e você precisamos orar o tempo todo, colocar a nossa vida aos pés da cruz de Cristo. 4. Mas nossa confiança não pode se estender apenas a assuntos temporais. 5. Jesus disse a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 6. Cada um de nós está acometido da doença terminal. Sabe qual que é? Do pecado. E a justiça exige punição pelo pecado, a separação eterna de Deus. 7. Como Jesus, o Salvador, pagou a pena por nossos pecados, podemos ter a vida eterna ao confiar em Jesus para nos salvar. Esse tipo de crença, queridos, que Jesus nos chama a exercitar, essa é a fé salvífica, a fé que nos salva. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe cada um de nós, e que essa semana possamos ser desafiados a cada dia a depositar a nossa confiança, a descansar e aprender a esperar no Deus que promete e cumpre as suas promessas. Amém?